amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINDCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do CEMADEM e da Agência Espacial Brasileira. E no programa de hoje, recheado de boas informações, você terá detalhes sobre o convênio assinado pelo Brasil para participar do Laboratório de Pesquisa Europeu em Energia Nuclear, o Centro Europeu de Pesquisas em Energia Nuclear. O Brasil se torna a primeira nação sul-americana a participar desse centro. Você também terá informações sobre uma patente revolucionária para a aviação civil que foi desenvolvida dentro do INPE. Mas antes a gente fala sobre a polêmica da semana. O CNPq anunciou um plano para repatriar cientistas brasileiros ao custo de quase 1 bi em 5 anos. A medida causou polêmica na comunidade científica, uma vez que nós temos dificuldades atualmente para remunerar pesquisadores do Brasil. E para falar sobre esse assunto, a gente recorre à Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Estamos aqui com a Francilene Procópio Garcia, vice-presidente da entidade, que vai falar para a gente o que a SBPC pensa a respeito dessa medida que tem causado a insatisfação entre muitos cientistas brasileiros. Bom dia, Francilene. Quais foram as deliberações que vocês já tiveram a respeito desse anúncio? Bom dia, Edmond. Bom dia a todos e todas. É importante dizer que a comunidade científica já vinha discutindo em amplo diálogo com as agências de fomento a necessidade de que o governo brasileiro, o Estado brasileiro, pudesse formular uma estratégia de repatriação e também retenção dos nossos talentos, dos nossos pesquisadores no Brasil. Então, naturalmente, Edmond, que é importante colocar a iniciativa como uma iniciativa oportuna e importante, mas é preciso que a gente avalie as condições que essa iniciativa está sendo colocada. Então, num primeiro momento, eu diria que o time de lançamento foi um tanto inadequado, considerando que nós temos aí, nesse momento no Brasil, um movimento de discussão de várias universidades públicas em torno da necessidade das melhores condições de trabalho nos ambientes de pesquisa e na remuneração dos pesquisadores que lá estão. Então, me parece que houve aí um erro estratégico em relação ao timing de lançamento. Um segundo ponto que eu queria colocar é talvez a ausência do detalhamento da estratégia de como isso vai acontecer ao final dos 4 anos, que é o tempo de apoio que esses recursos colocados pelo CNPq nas duas modalidades finalizam, né? Então, se nós temos hoje uma necessidade de construir situações locais que façam a retenção para evitar novas fugas de cérebros, o que é que vai acontecer também ao final desses recursos? Então, nos parece que faltou um pouco o detalhamento da estratégia. Há uma condição clara, né, Edmond, de que esses talentos sejam fixados em instituições de pesquisa, universidades ou institutos de pesquisa e também em empresas. Qual tem sido ou quais serão os diálogos, né, que o Estado, o governo vai tratar com essas instituições, assegurando que, ao final, efetivamente, aqueles talentos que vierem atender a esse chamamento possam aqui se fixar. E aí tem uma questão de que a gente também tem que olhar para os talentos que estão aqui, que provavelmente precisam das mesmas condições para que aqui se fixem. Então, acho que a gente tem um time um pouco complicado do lançamento e a ausência de detalhamento sobre a estratégia efetiva de retenção desses pesquisadores. Só para dar um dado, né? A gente tem um déficit de aproximadamente 5.700 bolsas ano na área de pós-doutoramento. Pós-doutoramento, pós o doutoramento, é uma das alternativas que grande parte dos pesquisadores que cumpriram a sua grade de formação na pós-graduação procuram no intervalo de tempo até que alguma instituição
possa convidá-lo, né, para se fixar, sejam das universidades, que em geral dependem da abertura de concursos públicos, né, seja de empresas, que no Brasil a gente tem, digamos assim, baixa iniciativa de contratação. Se a gente for olhar os recursos anuais que vão ser colocados para a captação, 1 bi em 5 anos, 200 milhões ano, mais ou menos é a mesma demanda de recursos para que os aqui presentes possam permanecer ainda durante algum tempo realizando suas pesquisas em algumas bancadas. Então, são essas questões que a gente precisa discutir. Aliás, elogiável o pacote de recursos que foi colocado. Pela primeira vez, você tem, além dos recursos de remuneração, né, a questão da segurança de saúde, aspectos relacionados o próprio auxílio para a segurança, para a questão da segurança social privada, né, que aí o, o talento repatriado vai escolher por fazer, e é claro que esse pacote a gente deveria até discutir e estender para outras iniciativas de retenção aos que aqui no Brasil ainda estão. Imaginando, a gente ainda não sabe como vai ser a adesão, né? Se nós teremos a adesão de pesquisadores que estão no exterior a esse pacote, até porque não é simplesmente uma questão de remuneração, né? A pessoa está lá no exterior, já está instalada, casada, morando, enfim, tem todo um aspecto humano envolvendo a transferência vamos chamar assim, a transferência do cérebro, a repatriação do cérebro. Mas podemos ter aí o risco, de repente, de pesquisadores que estão no Brasil querer arrumar alguma coisa no exterior para depois poder voltar para o Brasil com uma melhor condição, né? Com certeza, Edmond. E assim, esse é um outro ponto importante, né, que faz parte daquela questão da estratégia. Eu tenho dúvidas em relação ao quanto nós temos de conhecimento sobre esses possíveis talentos a serem repatriados, né? No estudo de 2022, início de 2023, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do MCTI divulgou uma informação de que nós teríamos aproximadamente de 2 a 3 mil cérebros brasileiros ali aguardando, buscando oportunidades lá fora e, quem sabe, aguardando uma oportunidade de retornar ao seu país. Mas é preciso, além de saber os quantitativos, já que essa iniciativa do CNPq, ela mira com esses volumes de recursos que estão para ser aplicados a repatriação de 1.000 cérebros, né, 1.000 talentos. Se esse número do CGE estiver de acordo com a realidade, estaríamos aí olhando para 1/3, né, desses possíveis, enquanto esse número não aumenta, né, porque, como você disse, a gente pode ter, inclusive, novas saídas. Mas a gente não tem clareza sobre qual é o perfil dessas pessoas, tá? De que maneira eles estão instalados. Se alguns desses talentos instalados já em laboratórios de pesquisa, seja de institutos, de universidades ou de empresas, já têm uma condição de atuação satisfatória, dificilmente será atrativo esse pacote que está sendo oferecido. E como você muito bem colocou, nós estamos falando de pessoas que têm um contexto familiar já estabelecido, né? Então, eu diria que a situação é um pouco mais complexa em termos de avaliação. E tem um outro ponto, Edmond, que eu acho fundamental, que é assim, nessa estratégia, inclusive, é interessante olhar qual é a capacidade de alguns programas que investem em pesquisa no Brasil recebê-los. Exemplo, nós temos 200 institutos nacionais de ciência e tecnologia instalados no Brasil. São grandes redes de colaboração de pesquisadores que atuam em várias áreas. Grande parte desses INCTs, inclusive, dialogam com missões da política industrial que foi lançada no país, dialogam com o enfrentamento de problemas complexos inclusive, integram redes internacionais de enfrentamento de questões como a questão pós-crise sanitária da saúde, questões relacionadas ao problema climático, né, o aquecimento global. Enfim, de que forma esses ambientes que têm já uma infraestrutura, inclusive também com o reforço orçamentário do Estado, poderia ser o primeiro local de chegada desses pesquisadores e, simultaneamente, também abrindo oportunidades para os que aqui estão, para evitar novas fugas.
Então, nos parece que a discussão da estratégia, aliás, é importante que se diga, no momento de preparação da quinta Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, é bastante oportuno, já que nós temos uma sociedade inteira mobilizada, né? Mais de 200 eventos já realizados nessa fase preparatória, preparando-se para a conferência nos dias 4, 5 e 6 de junho. Esse é um bom tema para que a sociedade em conjunto possa discutir. É fundamental dizer, não se trata aqui de colocar que a iniciativa é errada, mas é importante dizer que ela, para ser bem-sucedida, tem que dialogar com situações contextualizadas localmente e tem que ter uma estratégia específica, né, para que isso seja, de fato, uma política bem-sucedida. Deixa eu ver se eu entendi esse último ponto que a senhora colocou, que na verdade foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Nós temos, como a senhora trouxe aí os números de 2022-23, 3 mil cérebros, digamos assim, perdidos aí pelo mundo. E a estratégia anunciada pretende repatriar 1.000. O que me chamou a atenção? Quem são esses 1.000? Porque nós temos aí no Brasil diversas iniciativas científicas em andamento, mas com certeza existem aquelas em que o Estado brasileiro quer dar prioridade nesse momento. Nós temos um déficit muito grande de programadores, nós temos uma questão de transição energética sendo investida nesse momento. Então, de repente, eu fiquei aqui na minha ignorância imaginando, a gente está precisando bastante de gente que saiba pesquisar transição energética, e pode vir gente de outras áreas aí, não, eu quero voltar, tô aqui, e aí a gente chegar e não ter nem programa para abrigar essas pessoas. Era disso que a senhora estava falando aí no último ponto. Exatamente, Edmond, exatamente, esse é o ponto. Nós temos uma discussão, uma construção de uma política nacional, uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação para 10 anos, né? Essa fase preparatória da conferência. Nós temos uma discussão muito forte de alinhamento dessa política nacional de ciência, tecnologia e inovação à política industrial, a NIB, né, recém-lançada. Temos também o plano de transição ecológica, né, lançado no início desse governo em 2023. Tudo isso nos traz, inclusive, demandas ou escolhas de prioridades claras, né, em relação à soberania, que a ciência é fundamental nesse nível de aplicação. Então, quando a gente fala em estratégia de retenção, inclusive no prazo dos 48 meses de apoio, e até para a chegada desses talentos e a retenção também, a fixação daqueles que aqui estão, é importante que essa estratégia seja clara dentro desse universo de agendas que estamos nesse momento tratando. E eu me referi aos INCTs, que são 200, como um exemplo, mas não apenas os INCTs, Edmond. A gente tem as grandes infraestruturas de pesquisa, vamos citar aí o Sirius, que vai ser beneficiado com o PAC-3 para dobrar a sua capacidade de processamento, né? Hoje são 10 linhas de luz síncrono, vai passar a ter 20, ou seja, o dobro da capacidade de atuação. De que forma parte desses pesquisadores, que a gente gostaria de ter um pouco mais de informação de quem são, em que áreas atuam, quais são as linhas de pesquisa que desenvolveram, que relações estabeleceram lá fora. É importante também colocar que grande parte dessas iniciativas de pesquisa requerem redes de conhecimento globais. Então, nós estamos falando de efetivas parcerias com instituições externas. Então, é o detalhamento dessa estratégia que nos parece ser extremamente urgente. Tá certo, a gente agradece demais, mais uma vez, a participação da doutora Francilene Garcia, vice-presidente da SBPC, aqui no nosso programa, trazendo aí o posicionamento da entidade. Obrigado, viu? E a gente continua acompanhando a questão e conta com a senhora para novos esclarecimentos. Obrigado, Edmond. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, a gente continua falando de Brasil no exterior, só que dessa vez a assinatura do convênio no qual o Brasil ingressou em um dos maiores laboratórios do mundo. É um instante só, não sai daí. Muito bem, amigo do programa Brasil Consciência, nós estamos de volta para falar agora sobre a adesão do Brasil ao Centro Europeu de Pesquisas Nucleares,
que fica em Genebra, na Suíça, uma negociação que se arrastou por 14 anos e que vai proporcionar agora ao Brasil a oportunidade de ser o primeiro país latino-americano a fazer parte desse centro de estudos, onde, por exemplo, foi descoberta a partícula de Deus, bóson de Higgs. E para falar sobre este assunto, nós estamos em contato aqui direto com Brasília, com a secretária de Políticas e Programas Estratégicos do MCTI, Márcia Barbosa, que vai falar um pouco para a gente sobre essa negociação que começou lá atrás, no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, que demorou 14 anos. Qual que é o motivo, secretária, para demorar tanto tempo para conseguir estabelecer um acordo com um centro de pesquisa que o Brasil já tinha tratativa, já tinha colaboração? Qual que foi a grande dificuldade? Bom dia. Olha, bom dia, são várias dificuldades, né? Uma delas é compreender a prioridade de a gente estar presente nas pesquisas do CERN de maneira governamental, porque nós já estávamos presentes em todos os grupos de pesquisa do CERN fazendo pesquisa. Então, aí vamos tentar levantar uma distinção. Já existiam, como existem atualmente, pesquisadores e pesquisadoras brasileiros nas diversas linhas de pesquisa do CERN. Então, se for olhar os artigos que saem do CERN, vai ter nome de brasileiros, sim, um monte de brasileiros lá atuando. Quando a gente se torna membro, e a gente está entrando ainda como uma primeira categoria de membros, isso significa várias coisas. A primeira coisa é que a gente vai ter que pagar uma anuidade. A gente passou, em vez de ser inquilino, que era o que a gente estava sendo, de entrar nos papers, inquilino ou inquilina daquele equipamento, a gente passa a ser sócio proprietário. A gente vai ter que pagar, né, anualmente para manutenção do equipamento. E isso é um volume de recursos que sempre tem discussão em qualquer governo da pertinência de fazer isso. Então, a discussão, ela parte dessa demonstração da comunidade científica e do Brasil como um país que quer ser protagonista dos desenvolvimentos científicos, se vai ou não vai entrar. Fora o fato que tem um processo também, vamos dizer assim, das instâncias burocráticas, né? Tem que passar, no Brasil tem que aceitar, tanto no Congresso como no Senado, e tem todas aquelas demandas naturais de passar pelas duas casas. Imagine uma coisa que é internacional, o grau de complexidade de entender a validade disso é enorme. Mas eu estou muito contente que a gente conseguiu convergir, e o Brasil está entrando como membro ainda na categoria titular, mas já está entrando nesse primeiro estágio de se tornar um membro desse grande equipamento que é o CERN. Muito bem, para ficar sócio de um clube, todo mundo sabe que tem que pagar mensalidade, né? Estamos pagando aí, em valores corrigidos, hoje 60 milhões de reais. Esse dinheiro, apenas para que você tenha efeito de comparação, nós fizemos há coisa de 4 anos uma reportagem sobre os custos de manutenção da base de lançamento de Alcântara, o CLA, o Centro de Lançamento, e o custo de manutenção sem utilização, apenas para manter funcionando, era de aproximadamente 30 milhões. Então, nós estamos gastando, para participar desse centro, 2 vezes o que a gente gasta para manter o CLA. Então vamos entrar no assunto. Vale a pena gastar essas 60 milhas? Quais são as vantagens para o Brasil de fazer parte do Centro Europeu de Estudos Nucleares? Vocês vão imaginando assim, ó. Mas isso é só para fazer pesquisa de ponta na área de física, ou seja, descobrir novas partículas, como foi mencionado aqui, o bóson de Higgs, que desvenda uma grande pergunta. No entanto, para desvendar essas grandes perguntas, são construídos equipamentos que viram outros usos de equipamento. Então, assim, há uma tecnologia que é desenvolvida nesse processo que vira coisas que vão ser úteis para todo mundo. Deixa eu dar um exemplinho para vocês. Uma das atividades que esse centro tem que fazer é fazer com que as pessoas que compartilham o mesmo experimento, às vezes 1000 pessoas,
elas têm que se comunicar. E lá atrás, quando se deram conta que precisavam fazer essa comunicação e que trazer todo mundo para uma sala era meio complicado, eles basicamente criaram a internet. Então, essa internet que nós estamos usando agora, que você usa todo o tempo, essa internet, esse pulo tecnológico, ele foi criado por este grupo lá do CERN para resolver uma das questões que eles tinham. E aí vão N outras questões na construção destes equipamentos que geram perguntas que precisam ser respondidas com tecnologia. Então, uma das grandes vantagens de tu ser sócio agora desse clubinho é que nós vamos participar do desenho das perguntas, o que é muito importante cientificamente. Atualmente, a gente participa dos grupos de resposta, mas não do desenho das perguntas. E nós vamos participar também no desenho das perguntas das tecnologias que vão precisar ser desenvolvidas para responder essas perguntas. E aí tem um potencial de ganho para a indústria nacional imenso. Notem que eu falei potencial. Quando a gente tem um potencial, assim como o potencial da gente participar das perguntas é um potencial. Parte da gente se organizar para transformar esse potencial em fazer as perguntas e potencial em ganhos industriais em uma realidade. A senhora está falando do potencial, bastante interessante a forma como a senhora colocou, de fazer as perguntas. Ou seja, o CERN está desenvolvendo lá, vamos imaginar que eles estão desenvolvendo algum tipo de criação de recurso energético, ou talvez um tokamak, como nós temos aqui um experimento aqui no Brasil para criar energia a partir de fusão a frio nuclear. E aí vai precisar de um determinado dispositivo assim, assado, que ainda não existe. O Brasil vai poder se candidatar, a indústria nacional vai poder se candidatar para vender, desenvolver e vender essa tecnologia para o CERN. Deixa eu dar 2 exemplos para vocês. Existe um país membro, que é a Itália, que tem um escritório técnico, empresarial, junto ao CERN. Ela consegue resgatar 3 vezes o que ela contribui através de empresas que fazem algum dos equipamentos que estão associados com o CERN. Por isso que eu digo que é uma oportunidade. A gente vai precisar criar uma infraestrutura, identificar o que a indústria nacional tem de potencial para contribuir para entrar nos editais do CERN. Então, além de entrar como membro, a gente tem que estar lá, é que nem membro de clube mesmo. Não adianta só ser membro lá da academia de ginástica se não for lá fazer a ginástica. Não adianta ficar pagando, tu não vai ganhar musculatura se tu não estiver fazendo a ginástica. Então, nós vamos ter que montar um escritório, identificar quem tem potencial para as diversas, vamos dizer assim, as diversas potenciais possibilidades para o Brasil e mobilizar a comunidade nacional para estar preparada para essas oportunidades. Já houve país que entrou e não conseguiu aproveitar a oportunidade e terminou saindo do CERN, ou seja, mas não porque o CERN mandou eles embora, porque eles não conseguiram se organizar para estar lá identificando as oportunidades. Então, assim, agora vem uma parte-chave, que é se organizar para a gente conseguir aproveitar as oportunidades que aparecem lá. Ao mesmo tempo, isso oportunidade tecnológica. Ao mesmo tempo que ter pessoas na representação desse board que consigam identificar quais são os desafios científicos interessantes. Então, aí entra muito do talento da nossa comunidade científica. Eu ainda sou uma pessoa ousada, eu sonho em ter algum desses grandes experimentos, porque são vários experimentos que rodam em paralelo no CERN. Ter um brasileiro ou brasileira sendo a coordenação, a chefia de um desses grandes experimentos que rodam no CERN, ou até criar uma nova grande, que eles chamam de grande colaboração, alguma nova grande colaboração que parta de alguma ideia de um experimento pensado e desenhado por algum pesquisador ou pesquisadora do Brasil. Então, é uma oportunidade. O Brasil vê como estratégico estar no CERN,
tanto para a questão industrial como para a questão científica, mas para a gente realmente aproveitar essa oportunidade, nós vamos ter que mobilizar tanto o talento da comunidade científica como o talento da nossa indústria nacional e ser disruptivo. E para quem acha, porque assim, o brasileiro tem essa coisa, mas a gente não é bom o suficiente, a gente não é tão ousado assim. Para quem acha que esse é o caso, eu gostaria de afirmar, nós já estamos trabalhando nessas grandes colaborações. Nós já temos cientistas atuando, ou seja, nós já temos talento formado que pode protagonizar ainda mais. E do lado da indústria nacional, gostaria de lembrar que o Sirius, que é esse grande acelerador que a gente tem aí em Campinas, a luz mais brilhante do mundo, onde nós vamos colocar agora um laboratório de segurança 4 para fazer experimentos com linhas de luz, ele é montado com tecnologia e com as empresas nacionais. Então, as nossas empresas nacionais, quando desafiadas a responder alguma questão tecnológica, elas têm se organizado. Então, a gente só precisa fazer esse trabalho de identificar quem são essas empresas que têm o potencial de responder às questões do CERN e fazer essa ponte com o CERN, com a pergunta e a gente trazendo aqui a resposta. Nós também temos o talento de recursos humanos, porque não é só a empresa entregar equipamento. Há muita questão tecnológica e de engenharia que chama recursos humanos dos países, passa um tempo lá, responde uma questão tecnológica nesses grandes experimentos, depois volta para o seu país, tendo essa, vamos dizer assim, essa experiência fundamental para alavancar, inclusive, a indústria nacional. Como se tivesse feito um doutorado, um mestrado no exterior, né? Uma pesquisa diferente. Como se fosse isso, mas é engenharia, é tu lá e tu ter essa capacidade de entrega. E nós temos esse tipo de capacidade porque construímos no Brasil já equipamentos que utilizaram esses recursos de engenharia. Às vezes eu viajo pelo mundo e encontro na construção de grandes instalações engenheiros e engenheiras brasileiros que estão lá aprendendo grandes tecnologias que a gente gostaria que tivesse aqui de volta para construir mais empresas disruptivas e de ponta, e isso vai ser um caminho também de formação de recursos humanos de engenharia lá no CERN. Eu estou muito animada com essa possibilidade, que obviamente tem que ser acompanhada com uma sinergia da comunidade científica e das nossas empresas nacionais também se desafiando e vindo conversar com quem está no CERN para entender quais são essas perguntas que a gente tem que alavancar através da indústria nacional. A gente teve a oportunidade de visitar o Sirius algumas vezes, a gente esteve lá, inclusive, antes de abrir. Espetacular a estrutura, bastante desenvolvimento nacional. Tivemos a oportunidade de conhecer diversas estruturas construídas em parceria com a WEG, a indústria brasileira, que faz motores elétricos e outras estruturas. E eu queria esclarecer, aproveitar que a senhora tocou nesse assunto, na questão dos Sirius. A comunicação oficial falou em 500 milhões de dólares de mercado para esse fornecimento. Esse valor é anual? 500 milhões de dólares anualmente são distribuídos de recursos? Tens essa possibilidade. De novo, eu vou dizer, gente, é possibilidade. Porque o que ele quer dizer, esses 500 milhões de dólares? Que são os recursos que o próprio CERN investe na melhoria dos seus experimentos, tá? Então, e além do que, de recursos humanos que contrata para a montagem a parte de engenharia. Não estamos falando de pessoas que fazem a pesquisa científica. Estou falando da questão de engenharia lá no CERN. A parte da pesquisa. Da pesquisa. Então, assim, vocês veem que é um mercado muito interessante. Eu vou confessar, eu sou física, mas se hoje eu estivesse no Brasil com essa oportunidade, eu consideraria ir fazer engenharia, tá? Porque eu estou vendo que o crescimento brasileiro nessa área potencial, não só por causa do CERN, mas por outras grandes instalações e por esse desejo de alavancar a indústria nacional, seja a indústria já estabelecida ou seja via startups, é um momento muito oportuno para a gente dar essa formação de recursos humanos, de engenharia,
para a gente estar participando do CERN, para a gente participar em obras como o Sirius, o NB4, que é esse de segurança máxima, ou mesmo na formatação de outras áreas que vão precisar, para crescer industrializando, de uma formação básica de engenharia, com depois, obviamente, estágios, como a gente imagina, engenheiros e engenheiras brasileiros indo para o CERN, mas indo para outras instalações, e voltando com uma capacitação de olhar afiado internacional para alavancar a nossa indústria. Tá? Eu acho que essa questão do CERN, ela tem perguntas científicas fundamentais, mas, ao mesmo tempo, é um instrumento muito importante quando a gente pensa nesse momento brasileiro que precisa alavancar a indústria nacional através da neoindustrialização. Muito bem. Bom, o CERN, aliás, o Sirius, o pessoal lá do CNPEM de Campinas, onde o Sirius, né, do complexo do qual o Sirius faz parte, já tem colaborações com o CERN. São equipamentos diferentes, mas o Sirius é de ponta, vai ter o laboratório que a senhora citou, inclusive, mas algumas coisas podem ser feitas, algumas pesquisas podem ser feitas pelo Sirius, que não necessariamente precisaria desse convênio. Muda alguma coisa no plano governamental de melhoria que vocês anunciaram para o Sirius e para o laboratório? Eram 800 milhões, se eu não estou enganado, para o Sirius fazer as linhas restantes e mais 1 bilhão para o laboratório. O Brasil, ele é grande o suficiente para a gente ter que estar presente em diferentes equipamentos. O projeto do Sirius, muito em particular, a questão da gente ter um laboratório de segurança máxima, que está no PAC, não vai sair do PAC por isso, está no PAC, está no projeto. Para vocês terem uma ideia, nós vamos colocar um laboratório de segurança máxima para pesquisas biológicas dentro do Sirius, que nunca foi feito no mundo. Nunca se colocou linhas de luz olhando esse nível de segurança de pesquisa biológica. Então, assim, é disruptivo e a intenção é continuar com isso. Não são iniciativas que competem porque as perguntas são diferentes. A engenharia pode ter superposição. Tá? Então, para engenheiros e engenheiras que participaram do Sirius, terão oportunidades dentro do CERN, porque muitas vezes as perguntas tecnológicas são similares. Mas a pesquisa científica que pode ser feita num e no outro é muito distinto, assim como o reator multipropósito, que é outro grande projeto nacional, está aí para a gente continuar. Assim como outras pesquisas nas áreas biológicas estão aí para continuar. O Brasil é um país que tem um potencial em ciência imenso e não pode se dar o luxo de ficar pesquisando uma única coisa. A gente precisa estar instrumentalizado como nação para fazer várias perguntas científicas, porque também a gente deseja que a nossa indústria nacional cresça em seus diversos aspectos, não só na área, vamos dizer, de engenharia, mais de hardware, que seria a questão que alavanca o Sirius e o CERN, mas também a gente tem preocupações na área de engenharia de fármacos, em outras áreas que vão ter perguntas que vão ser resolvidas parcialmente pelo NB4, parcialmente pelo multipropósito, mas por N outros laboratórios no país que estão se desafiando a fazer perguntas biológicas. Só para dar um exemplo, dentro do próprio CNPEM, tem laboratórios que olham a questão de bioetanol, que é super importante, vai continuar sendo pesquisado, como na questão da biodiversidade brasileira que precisa e continuar sendo explorada nacionalmente. Então, assim, a gente não pode olhar só uma coisa e achar, não, aquela ali é a bala de prata que vai resolver o problema. Não tem bala de prata, gente. A gente tem que caminhar em múltiplos projetos estratégicos, porque o Brasil tem uma série de perguntas que precisam ser respondidas. Acho que chegou o iFood aí no escritório de vocês. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Essa participação como membro, ela é pessoal, né? Vai ter uma pessoa nossa, vai ter um pessoal nosso lá. Vocês já decidiram quem vocês vão indicar? Brincadeira, vocês vão mandar o Zé Roque para lá? Brincadeira.
Ah, já estão dizendo isso. Não, na verdade, não é uma indicação. Nós temos 3 níveis de indicação. Vai ter uma indicação que vai ser mais ligada com o setor empresarial, tem uma indicação que eu diria que é mais política e uma mais científica. A ministra ainda não fez sua decisão de quem são as indicações, tá? Mas devo confessar que o Zé Roque é uma pessoa que mora fundo no meu coração, tá? Ele é um super gestor lá do nosso querido CNPq. Não estou fazendo lobby aqui por ele, obviamente. Vamos torcer por quem quer que seja indicado. Nós também teremos um escritório de análise de projetos para tentar distribuir incentivos e projetos que podem ser absorvidos pela indústria nacional. Nós vamos investir nisso? Sim, a esperança é que através dessa pessoa que vai ser indicada para fazer essa ponte com o setor empresarial, a gente possa montar uma infraestrutura. Porque nós já aprendemos que os países que funcionaram e ganharam dinheiro no CERN foram aqueles países que se estruturaram para ter lá uma ponte para o nosso setor empresarial, meio para organizar quais são as demandas em que a gente tem mais chance de ganhar. Tá? Quem não fez isso entrou e saiu, e eu acho que isso é muito importante na vida, a gente aprender com os equívocos alheios, tá? Não vou dizer qual foi o país que aconteceu isso, mas a gente está aqui observando e nós pretendemos que o Brasil dê muito certo nessa entrada no CERN. Muito bem, a gente agradece imensamente a participação da secretária Márcia Barbosa aqui no nosso programa, primeira oportunidade que a gente está conversando, esclarecendo aí investimento brasileiro no Centro Europeu de Energia Nuclear e também dando aí informações sobre os investimentos locais, tanto no Sirius quanto no novo laboratório lá de contenção, máxima contenção biológica. Muito obrigado, bom serviço aí para a senhora, viu? Obrigada e um bom dia para todos e todas. Muito bem, o programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala sobre a patente obtida por pesquisadores do INPE. Instante só, não sai daí. Muito bem, gente. A gente está aqui no antigo Laboratório de Computação Aplicada do INPE. Nós vamos conversar com o professor Luiz Bambassi e também com o aluno de mestrado Adilson Luiz Barbosa sobre essa nova patente que o pessoal do INPE, que eles conseguiram desenvolver e que tem uma aplicação fantástica para a área de aviação. Vamos começar então. Professor, explica para a gente qual que foi o problema, da onde que surgiu a necessidade de fazer esse estudo? Bom, o Brasil tem uma quantidade enorme de pistas de pouso em fazenda, que não tem nenhum equipamento de apoio e que ficam inviáveis se as condições de tempo não são adequadas. E tem muita aeronave particular que fazem uso dessas pistas. Cada vez uma aeronave diferente da mesma empresa que tem uma grande fazenda vai para uma dessas pistas de pouso. Então nós temos mais ou menos umas 20 mil aeronaves privadas que fazem acesso a pistas de fazenda. E as pistas de fazenda são no mínimo umas 2.000, 3.000 pistas de fazenda, nem todas são cadastradas. Além disso, o GPS, que é a base dessa patente, ele sofre de desvios na ionosfera. Como esse desvio não é conhecido, em épocas críticas você tem erro de 180 metros na posição dada pelo GPS para a aeronave. Então, qual é o primeiro ponto? Durante muito tempo se tentou modelar a ionosfera para reduzir esse erro. É muito mais simples o sinal não passar pela ionosfera. Isso é possível? Claro. Se você repete o sinal do GPS e manda esse sinal do GPS com transposição de frequência em relação a refletores que podem gerar um eco, com o mesmo sistema de localização que você usa para calcular a posição do GPS, você calcula a sua posição em relação a esses 4 geradores de eco que valem aos 4 satélites do GPS. O que isso causa? Isso faz com que o sinal não passe na ionosfera. Como o sinal vai e volta, você reduz o erro por 2, e aí nós temos um erro intrínseco de 5 metros, com só 4 refletores. Se tiver mais refletores,
ou tiver um sistema de navegação inercial na aeronave, você reduz ainda mais esse erro. E, bom, desenha aí pra gente então, professor, como é que é isso? O sinal que o avião está recebendo do GPS, ele vai repetir para o solo para receber de volta? Isso, o sinal do GPS, ele vai ser recebido pela aeronave, vai sofrer uma mudança de frequência e vai ser transmitido em direção, aqui está a pista de pouso, a pelo menos 4 balizas perto da pista de pouso. Aí essas balizas vão refletir o sinal que vai para a aeronave e a própria correlação, o mesmo sistema de correlação de defasagem de tempo do sinal GPS, que é baseado num código de CDMA de Gold, é feita agora com sinais de pelo menos 4 balizas. E esse sistema, com quase tudo que já existia, ele nunca tinha sido tentado antes, ninguém tinha tido essa ideia? Não, senão não tinha sido concedida a patente. Que bacana! E com isso é possível direcionar a aeronave no pouso e na decolagem? É possível fazer pouso remoto, por exemplo? Em locais remotos. Desde que você tenha uma pista de dimensões adequadas. É diferente de um helicóptero que você passa com vão pequeno numa ravina, de um avião que pousa numa pista que tem uma certa folga em relação à dimensão do trem de pouso da aeronave. Então, o CAT 3, por exemplo, que é o caso de Cumbica, tem um erro de 5 metros na direção de rolamento e 2 metros na lateral e meio metro na altura para não dar pancada na hora que pousa. Um CAT 1 já é bem pior que isso, eu já não lembro exatamente como é, mas é mais de, já é 2 metros na altura, né? E aí, bem mais na lateral e tudo mais. Então, aqui nós estamos falando, só com isso, com 4 balizas, de um erro de 5 metros. Agora, se você tiver mais balizas, você tem um erro menor e você ainda pode apoiar isso com altímetro. O que acontece? Se você tiver um radioaltímetro, um altímetro sonoro, e o radioaltímetro pode usar o próprio sinal do GPS e correlação para determinar a altura da aeronave, quando você chega perto do solo, você capta o eco do solo. Com uma antena essa, não essa de frente da aeronave, mas embaixo da aeronave. Antenas essa embaixo da aeronave. E aí você determinando a altura em relação ao solo, você corrige o erro de altitude, que é o que pode estragar o trem de pouso, que é o erro, a precisão maior do sistema. E aí você pousa com segurança de CAT 1, 2 ou 3, dependendo do número de balizas que você põe no sistema, num custo muito baixo, sem ter nenhuma energia elétrica na pista de pouso eventual, nada disso. Inclusive, numa emergência, você pode organizar a pista de pouso com veículos de metal. Você põe 4, 5, 10 carros, localiza com GPS durante algumas horas, né, porque aí um erro compensou, você está fazendo várias medidas, está no lugar fixo, faz a marcação GPS das balizas e libera o pouso. Talvez eu não tenha me feito entender. Quando eu disse pouso remoto, é possível pousar um avião utilizando esse sistema sem piloto? Sem piloto? Também, eventualmente. Se você tiver um controle adequado para isso, sim, porque no fundo, um pouso ILS de alta precisão, o piloto não interfere. Quem interfere são os computadores de bordo. Muito bem. Adilson, como é que foi a ideia de fazer esse projeto para o seu mestrado? Da onde surgiu isso? Então, no caso, na época do mestrado, né, eu trabalhava no DCTA e nós trabalhávamos lá com pesquisa a respeito da ionosfera. E a questão foi essa que o professor Bombassi relatou, né, da questão dos efeitos da ionosfera sobre, né, os equipamentos de aviação. Então, nós verificamos que isso ocorre, né, esses equipamentos, esses princípios já existem, só que é feito de forma diferente. Do jeito que é feito atualmente, aí eles acabam sofrendo, eles têm que passar pela ionosfera. E aí, então, esses erros da ionosfera fazem com que nós tenhamos, né, erros que não são possíveis de ter um pouso, né, com precisão.
Então surgiu a necessidade, comecei a fazer matérias isoladas, né, aqui no INPE, né, com o professor Bambassa, a respeito das teorias de inovação, né, a respeito de TRIZ, e com isso nós fomos desenvolvendo, né, essa ideia de aproveitar certos princípios que já existem na aviação, né, mas fazer de tal forma, né, que esses princípios eles sejam, né, inovadores para resolver determinadas situações. TRIZ é uma expressão russa que significa Teoria da Resolução Inventiva de Problemas. Foi desenvolvida pelo inventor e autor de ficção científica soviético Henryk Altuler, a partir de 1946. A teoria foi desenvolvida sobre uma vasta base de pesquisa, abrangendo centenas de milhares de invenções em muitas áreas diferentes, para produzir uma teoria que define os padrões generalizáveis na natureza das soluções inventivas e as características distintivas dos problemas que essas invenções superaram. Uma tecnologia que começou a ser desenvolvida por volta de 1939 na Rússia e que hoje é uma tecnologia para inovação, que tem 8 processos em paralelo, gerado pelo Althusser, né? Que foi um antigo oficial de marinha russa e que trabalhou examinando patentes na Rússia e que já no Colégio Naval, na Guerra de 14, conseguiu recuperar um submarino com água oxigenada e rutênio, que tinha afundado por problemas de caverna. Então, dá para ter uma ideia do nível do sujeito. Ele começou a observar que patentes resolviam sempre, eliminavam o conflito em um produto. Conflito eu tenho uma especificação que seria boa para algumas coisas indo em uma direção e boa para outras indo em outra direção. Em vez de ficar boa para os dois, eu deixo no meio do caminho. Através de princípios inventivos. Então, ele começou mapeando princípios inventivos na base de patentes com conflitos de engenharia. E aí tem a matriz de 40 por 40 que ele fez lá atrás. Depois começou a desenvolver outros métodos de suporte à inovação. Quanto tempo você demorou nessa pesquisa? Olha, na realidade eu passei 2 anos, né, fazendo matérias isoladas, né, nos cursos de inovação, e depois eu fui matriculado, né, diretamente no mestrado, e no mestrado levei mais 3 anos, né, fazendo essas pesquisas. Né. A sua formação de graduação é o quê? A minha formação, né, principal seria a engenharia eletrônica, mas eu acabei me especializando mais na parte de eletrônica, né, principalmente trabalhando em gerenciamento, né, de setores de telecomunicações. E, por final, eu estava no DCTA, exatamente no ICEA, né, Instituto de Controle do Espaço Aéreo, né, que tem tudo a ver com a patente e que justamente nós estudávamos nesses princípios da aviação. Então, houve até um interesse muito grande por parte do ICEA, né, de me liberar para estar fazendo essas disciplinas e logo depois o mestrado. Muito bem. Professor, o senhor estava falando para a gente aqui em off que uma das grandes vantagens desse sistema é não usar energia elétrica. Por que ele não precisa de energia elétrica? Tudo está a bordo da aeronave. A única coisa que o solo tem que fazer é refletir o sinal da aeronave em pontos que tem posição conhecida. Então, vamos pegar um exemplo do GPS. Eu estou com a aeronave, sei minha posição com 180 metros de erros. Quando eu capto ecos, eu sei quais ecos podem ser ou não das balizas. Não só pela distância que eu espero que eu acho que a baliza vai estar, porque eu tenho uma posição aproximada, como pela variação de distância no tempo. Se eu estou em direção à pista, eu tenho uma variação rápida da distância com o tempo. Uma baliza, um refletor igual à minha baliza a 90 graus, não tem quase variação de distância no tempo. Então, eu elimino esse elemento. Então, uma série de coisas assim, simples, permite que no processamento, quando o receptor GPS faz a primeira interpretação de sinal, ele forneça dados para um pequeno computador de apoio, que pode ser um computador de celular, por exemplo, né, um processador de celular, possa fazer a interpretação, selecionar o que é ou não baliza e manter travado nas balizas os localizadores, os correlatores do receptor GPS corretamente. Senhor, desculpa a ignorância. O que é essa baliza? Que equipamento é esse que pode refletir sinal sem energia elétrica? Por exemplo, um tambor de óleo. Ele é de metal, reflete bem radiação eletromagnética. Por exemplo, quem vê aquele chinês, né, que tem aquele problema na perna, acho que no National Geographic,
vê que ele tem uns drones, um radarzinho que passa pela madeira, porque a frequência que ele manda é transparente à madeira. Certo? Então, assim, escolhendo a frequência em que o sinal do GPS vai ser repetido, né, por um transponder, eu posso garantir que um monte de refletores no meu ambiente deixem de ser refletores. Então, facilita a interpretação do sinal. Muito bem. E, Adilson, qual que é a potencialidade econômica, você que é da área desse sistema? Vocês registraram a patente agora, né? Acabou de sair. E tem empresa interessada, algum órgão interessado em conversar contigo, ANAC, alguma coisa assim? Logo após o mestrado, né, nós fomos no ICEA, né, apresentamos, né, a patente que estava ainda sendo aprovada, né, eles tiveram conhecimento, né, deixamos lá todas as informações a respeito, né, desse trabalho realizado, né, fizemos uma exposição. Mas a questão é que o Comando da Aeronáutica e o ICEA, eles têm uma pesquisa paralela, então, a respeito da ionosfera. A ideia, mais do Comando da Aeronáutica, é trabalhar em cima, né, da formulação, né, do modelo ionosférico. Então, na realidade, nós já trabalhamos em parceria com o INPE aqui, né, com o próprio IAV, né, então nós já fazíamos esse tipo de pesquisa. Só que esse modelo ele está sendo desenvolvido. Eles tomaram conhecimento, agora, né, é questão de fazer contatos, né, novos contatos, para verificar se há o interesse deles, né, por essa patente. Né? Deixa eu colocar uma coisa, essa patente foi depositada faz 7 anos, não agora, o INPE demorou esse tempo todo. O Adilson já tirou até o doutorado nesses 7 anos. E além disso, o que acontece? Se você não tem garantia da propriedade intelectual de um produto, você não faz o produto porque você não tem certeza que vai conseguir vender o produto. Vamos supor que alguém já tivesse uma patente disso aí lá fora que não tivesse sido descoberto. Ele podia impedir a venda do produto. Então, todos os órgãos de decisão, o que eles fazem? Eles esperam a patente sair em definitivo antes de investir em qualquer produto, para ter certeza que não vão perder o investimento. Então, a conversa começa agora, porque antigamente ninguém tinha certeza sobre quais direitos nós tínhamos em relação a essa tecnologia. Então, a patente foi apresentada há 7 anos, mas agora ela foi finalmente aprovada. Foi finalmente concedida. Qual que é o órgão que reconheceu? Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, com a patente na mão, é que você se habilita a conversar com qualquer pessoa que seja para usar a tecnologia. Sem ela, não existe conversa. Então, a conversa começa agora. Legal, e podemos imaginar aí a criação de uma empresa que vai vender esse sistema para a fazenda, como é que vai ser isso? Então, todos os direitos, a titularidade é do INPE. Quem decide como explorar é a direção do INPE. E como ela tem que fazer uma licitação para isso, tem que gerar para tal, digamos assim, um edital, e esse edital, dependendo do volume da patente, o que for imaginado que essa tecnologia possa ter no mercado, eventualmente tem que ter aprovação do ministro. Perfeitamente. Bom, então agora, na verdade, tem que buscar uma parceria público-privada ou alguma empresa interessada para transformar isso em inovação, em produto, né? Muito bem. E como é que vocês chegaram nessa conclusão? Qual foi o pulo do gato para vocês acharem assim, não, vamos repetir do avião que vai dar certo? Bom, a ideia está dando sopa, né? O radar faz o quê? Repete sinal. Então, na hora que você usa a TRIS, na hora que você faz sistematicamente a aplicação de métodos que te direcionam para o melhor caminho para gerar uma inovação, com o TRIS, automaticamente aparecem os melhores princípios inventivos a serem usados. No caso de uma outra tecnologia deles, que é o campo substância, quais são as melhores transformações a serem usadas e por aí vai. E aí a gente acaba sendo forçado, porque você tem um protocolo de busca de inovação, a achar aquela inovação mesmo que você não queira. Foram várias soluções, né, estudadas no início. Então, justamente, os métodos de inovação, eles fazem isso. Eles vão selecionando, né,
Aí, no caso, a gente pode complementar a atriz, né, com outros métodos, como a matriz de Pew também, que foi utilizada, né? Tem a HP. Então, com isso, nós fomos trabalhando todas essas possibilidades, né, e selecionando a melhor. Até que no final chegou com a HP, né, nós pudemos priorizar, né, quais seriam as soluções. Não só essa, né, mas as melhores soluções. E essa acabou despontando como a primeira, né? Aí foram analisar todas essas questões, né, de custo, de infraestrutura, né, vários tipos de opiniões, né, vários tipos de conceitos que foram buscados, né, em diversas instituições, né, que já trabalham com esses princípios. Então, após tudo isso, né, selecionou-se essa opção, né, que acabou levando, né, a patente, a aprovação da patente. O que seria HP, desculpa? Analytical Hierarchical Process, que é um processo de seleção de alternativas. Na verdade, ele foi criado pelo Satie na década de 60 e ele tem a ver com nota. Então, pegar um exemplo, nota de escola de samba. Ninguém tira menos de 8, 8 é 0. Tá certo? Então, se você simplesmente ver quem é melhor, quem é pior, somar e dar peso. Então, se é igual, o peso é 1. Se é pior, por exemplo, seria 1/3, se é melhor, 3. Isso se for só no achismo. Se não for no achismo, tiver um cálculo simples para saber quem é melhor ou pior, você põe peso 5 e 1/5. O empate continua 1. Se você tem um modelo preciso, 7 e 1/7. Se você tem testes, 9 e 1/9. Quando você faz isso, você consegue ter notas para soluções. A nota você somando a linha, tá? Então, assim, o que está na linha, se é melhor, ele ganha maior nota. Tá? Se é pior, a nota pior, ou o empate. Somando a linha e dividindo pela soma de tudo na matriz, você tem a nota de cada um. Inclusive para os critérios. Ou você faz uma pesquisa de mercado, ou você tem que, de uma certa forma, geralmente só com 3 1/3, porque aí é mais achismo, hierarquizar os critérios que te dizem qual que é a melhor solução. Aí eu queria complementar que nessa solução, o próprio sinal do GPS pode ser mandado para o solo para servir de altímetro. E aí ele te dá uma precisão absurda naquilo que é mais importante. Largar o avião na hora H sem quebrar o trem de pouso. Eu gostaria de complementar, né, também, já que foi falado da HP, né, do HP, também tem a matriz de Pew, né, que foi mencionado, que seria um método assim, semelhante, só que nós atribuímos, né, conceitos positivos e negativos. Aí nesse caso é que são estudados, né, o custo, né, a infraestrutura. Então, através da atriz, né, da matriz de Pew, vão surgindo as soluções. E depois, finalmente, né, nós utilizamos o HP. Deixa eu falar um pouco mais de Pew. Eu falo um pouquinho mais de Pew. O que é a matriz de Pew? Você vai pegar um motor elétrico. Talvez sejam 240 especificações de motor elétrico mais simples que tem. Como elas se relacionam, não tem engenheiro no mundo que seja capaz, no primeiro momento, entender. Então, vou pegar, eu começo com 6 especificações e 12 alternativas para um motor novo. E aí, escolho a que seria a solução de compromisso. E pego todas as soluções que tem alguma coisa pior que ela e tento melhorar o que ela tem de ruim, sem piorar aquilo que ela tem de bom. Aí eu crio um leque de soluções enorme. Quando não tem mais o que achar, já estou cansado demais com aquele critério, não tem problema, vou ter outras rodadas. O que eu faço? Aumento o número de critérios, mato as que são inviáveis nos novos critérios e escolho as melhores. E repito o processo até que não seja possível colocar nem mais critério, nem mais solução nova. E aí, como existe automaticamente uma contradição, né, isso aqui é pior que a solução de referência, que é a possível compromisso naquela rodada. Mas eu não quero piorar o que está aqui, automaticamente fica fácil de entrar na matriz de contradição. E aí, nessas tentativas todas, começam a haver debates de ideias que vão aparecendo o que pode ser bom ou não para melhorar o processo, ou para melhorar alguma coisa que tem um conflito sério na indústria, seja onde for. E o ideal é que esse processo seja feito com 6 a 15 pessoas. Só que, numa tese, não tem, né? Tem o orientador, o co-orientador e o orientado, mas em grande escala, é impressionante o que isso é capaz de fazer em termos de melhorar qualquer coisa, na indústria, na aviação, no que você quiser. Beleza, gente.
O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui. Você que quiser conferir os demais programas produzidos pela rádio do SINDCT deve acessar a nossa página no Facebook, que está aí para você na tela neste momento. Você que quiser conferir os demais programas já produzidos pelo Brasil Consciência, tem à disposição o nosso canal ou o próprio canal da TVT. Dúvidas, críticas, sugestões e reclamações, nosso e-mail está sempre disponível para atendê-lo. A gente volta na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente!